Vamos ler, irmãos, a palavra no Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, onde fala aqui o jugo de Jesus. Lemos com a ajuda de Deus e a direção do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui. Amém. Então, irmãos, Deus nos traz essa tarde a sua palavra. Mais uma vez, nós já nos congregamos ontem à noite, vamos nos congregar daqui a pouco às 20 horas. Louvado seja Deus. Em tudo nós louvamos a Deus, sabe, irmãos? Porque o Senhor tem as ferramentas para trabalhar e sabe como manter o seu povo junto, unido, próximo de si. E aqui o Senhor falava sobre o seu jugo, sobre o seu fardo, sobre o peso, então, que colocaria sobre os seus seguidores, que é nenhum, isso é um fardo leve, um jugo suave, reprovando o peso e a dureza da lei nas quais o povo vivia. Olho por olho, dente por dente. E o Senhor, então, amados, preocupava-se em fazer com que as pessoas compreendessem que estar na presença de Deus não é uma prisão, é uma libertação. Que servir a Deus não é um cativeiro, é uma liberdade absoluta da graça de Deus, que em nada tem a ver com libertinagem. Não. Liberdade é uma coisa, libertinagem é bagunça. Não é algo feito sem critério, sem temor, sem deliberação, não agrada a Deus. Agora, a liberdade cristã, sim, é sagrada ao Senhor. E às vezes, ou na maioria das vezes, nós passamos a nossa vida achando que devemos sofrer, devemos passar necessidades, que a nossa vida é ser triste, aprisionados a um relacionamento, aprisionados a um costume, a um trabalho, a uma igreja, a um cargo. E é exatamente o contrário. O Senhor, primeiro desejo de Deus é de nos fazer bem, de que nós estejamos bem. Em absoluto, a vontade de Deus é nos fazer mal. Os irmãos vejam um exemplo de Sodoma e Gomorra, que ele foi procurando. Se tiver 10 justos, se tiver 5, ainda que tenha um justo, não destrua a cidade. Aqui não tinha mesmo, o povo se corrompeu. Tanto que a palavra diz, não se perderá ninguém, a não ser o filho da perdição. A não ser aquele que não quiser, que abrir mão de Deus, aí, por livre e espontânea vontade. Ele não quis, não quis. Que pena. Glória a Deus. Então nós devemos nos lembrar que o Senhor quer sempre para nós o melhor. Mas nós temos recebido ao longo do tempo uma carga de informações, de ameaças, de problemas e perigos iminentes, para que com isso consiga-se ter o domínio sobre o povo. Assim como os sacerdotes faziam lá no passado, hoje nos nossos tempos presentes, alguns fazem, aprisionando a igreja em costumes humanos, em mandamentos humanos, que em nada tem base com a palavra, roupa, costumes, liturgias, e vão aprisionando e colocando uma carga sobre a igreja, que não há coisa
mais desgastante na vida de uma pessoa do que a rotina. Para um casal, no trabalho, na vida e na igreja. Por isso que os irmãos veem que sempre que Deus prepara, a gente inventa alguma coisa. Põe um hino diferente, fizemos a oração do Pai Nosso, agora estamos pondo esse culto de terça-feira à tarde para dar uma limpada na mente, uma mudada. Sempre no Senhor, mas para que aquilo não se torne automático. Deus seja louvado, um de pé e dois sentados, vamos fazer oração, vamos fazer o anúncio, vamos cantar os hinos, vamos pregar a palavra, vamos fazer uma oração, vamos cantar o hino, fazer a oração do Pai Nosso, vamos embora. No outro dia, Deus seja louvado, um de pé e dois sentados. Ninguém aguenta. Isso é jugo. É pesado. E o pior, que às vezes a gente ainda é capaz de dizer que só assim Deus receberá a nossa adoração. Não se aprisione. Não permita que ninguém te aprisione a concepções humanas e costumes humanos. O Senhor disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós meu fardo que é leve e meu jugo é suave. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, vir para a presença de Deus não me põe mais peso, me põe alívio, me dá alívio. Entende, irmãos? Vir para a presença de Deus tem que me trazer conforto, alegria, bem-estar, glória a Deus. Ó, irmã, essa roupa não pode. Ó, irmão, ó, essa barba não pode. Ó, irmã, ó, o brinco, não pode. Ó, irmã, não, tem que usar saia. Às vezes a gente fala de roupa, mas para uma mulher que não, às vezes não sabe se portar bem, é muito melhor que ela esteja de calça. Vestida com uma calça do que com uma saia. Não é, irmãos? Uma roupa indecente não é bom para um crente, para um macumbeiro, para um espírita, para ninguém. Não é bom. Não causa uma roupa que não é condizente com o comportamento de uma pessoa de bem, não é boa para ninguém, não é só para o cristão. Então, é uma questão de bom senso, que a própria sociedade cobra de nós. Ou não, né? Ou incentiva, né? Que hoje em dia está tudo virado. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando eu começo a temer ao Senhor, eu já entrei no primeiro passo para a sabedoria. Senhor, eu temo a Deus. Não temo ao ancião, não temo à igreja, eu temo a Deus. Eu respeito o teu servo, assim como ele deve respeito a mim. Nossa relação é de reciprocidade. Os irmãos me respeitam e eu aos irmãos. Mas temer? Não, irmão. Teme a Deus. Isso é uma prisão. Isso não é a liberdade absoluta da graça de Deus. E não produz em nós salvação. Eu não sirvo a Deus por vontade de entrar no céu, então. Eu sirvo a Deus com medo do inferno, porque me disseram que eu vou para o inferno se não fizer isso, se não fizer aquilo. E não é assim, nós não servimos a Deus por medo do inferno. Nós servimos a Deus por desejo de morar no céu. Eu quero morar com o Senhor, mas eu não sirvo a Deus debaixo de ameaça. Senão vai ser interferido o meu livre-arbítrio. Eu sirvo a Deus de coração sincero. Eu sinto a necessidade de servir ao Senhor. E assim deve ser com você, para que a graça de Deus torne-se algo suave, algo bom de se ter. Oh Deus, como é bom te servir, Senhor. Como é bom estar na tua presença. Servir ao Senhor é uma alegria. Servir ao Senhor me traz contentamento, me traz paz de espírito. Às vezes eu estou atribulado, atribulada, com tantos problemas, com tantas coisas que me acontecem, e quando eu vou na casa do Senhor, canto os hinos, oro, ouço a palavra, oh Deus, eu me sinto reconfortado. É isso aqui, é o alívio que a palavra traz. É esse alívio, irmãos, que a palavra traz a todos nós. Essa coisa boa, essa coisa gostosa de estar na presença de Deus, de sentir o Senhor em nós, de sentir o abraço de Deus para com as nossas vidas, as nossas almas. Essa é a liberdade, esse é o alívio. Agora você vem para a presença de Deus e aquilo torna-se um fardo, aquilo torna-se um peso. Ah, irmão, não está produzindo salvação. E nem fazendo bem para a minha carne, para o meu psicológico. Porque quer ver coisa mais triste? É fazer as coisas contrariado. É ou não é, irmãos? Comer contrariado, beber, ir no lugar que você não quer, é tão ruim. A coisa mais preciosa que a pessoa tem, que o ser humano tem, é o direito de decidir por si. Eu vou, eu não vou, eu falo, eu não falo, eu compro, eu não compro, eu como, eu não como. A nossa maior dádiva é o direito de deliberar, de escolher, de arbitrar alguma coisa para nós.
E essa tarde Deus está trazendo a palavra, te dizendo a mim, a todos nós, a você. Eu quero tirar esse peso das tuas costas. Eu quero tirar esse jugo pesado que puseram sobre você. E te chamar, diz o Senhor, para a liberdade da minha graça. Em nome de Jesus, ser liberto agora. Em nome de Jesus, seja liberto. Sinta-se abraçado pelo Senhor. E que o Senhor te chamou para essa liberdade, viver em novidade de vida, criar os teus filhos, criar os teus netos, fazer o que for preciso fazer, ir aonde for preciso ir, se relacionar com quem precisar relacionar, lembrando-te que você é luz e que ninguém poderá apagar a luz de Deus que está em você, a não ser você mesmo. Portanto, se tu estás decidido a não permitir que a luz de Cristo se apague em você, fique em paz, deixa falar o que quiserem falar, não importa o que falam, importa o que você é. E você sabe o que você é, você sabe quem você é, e o que você representa na presença de Deus. Então muitos podem te menear a cabeça, outros podem te acusar, outros podem dizer que você está errado, não se importe, irmão, minha irmã, a consciência vale por 1000 testemunhas. Bendito seja Deus. Se a tua consciência está em paz, que problema há em ti? E hoje o Senhor te dá uma consciência tranquila e vem te responder pela sua palavra, fique em paz, porque está tudo certo, eu te quero assim como tu és. Deus não quer um personagem. Deus não quer pessoas aqui atuando, fingindo ser o que não são. Deus nos ama pela nossa essência, nos corrige pela nossa essência e nos abençoa pela nossa essência. Fique em paz, que o que preciso for, o próprio Deus te admoestará pela palavra. Não é o ancião que tem que te dar regra, não é o pastor que tem que cuidar da sua vida. Não, irmão, nós não fomos colocados para isso. Nós somos colocados para pregar a palavra, só como porta-voz do Senhor. Se em alguma coisa vermos algo que seja necessário a nossa intervenção, antes pedimos permissão ao Senhor, guia e luz do seu Espírito Santo, para que Ele ponha a palavra certa na nossa boca. E acima de tudo, fazer todas as coisas com amor. O amor é mais forte do que a morte, e a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Nós estamos aqui para abraçar, nós estamos aqui para amar, para demonstrar, para trazer carinho, cuidado e bem-estar aos irmãos. Abraça a palavra de Deus essa tarde, que de surpresa talvez você tenha visto que o culto está no ar, nem você sabia, talvez, não sei. Mas o importante, o que importa, é que Deus te encontrou essa tarde para te dizer, receba um alívio da minha palavra em nome de Jesus Cristo. Deus te encontrou aí perdido em meio a tantos pensamentos, irmão e irmã, em meio a tantas aflições, e no meio da tarde parece que um limbo, né, irmãos? O tempo parece que para, as coisas ficam esquisitas, eu não sei explicar aos irmãos, e Deus permitiu de aparecer esse culto agora à tarde, para trazer a palavra, e Deus te diz, deixa eu aliviar a tua carga, abre o teu coração, dá glória a Deus, deixa o Senhor te visitar agora com a sua presença, Lamaia, deixa o Senhor te visitar com o seu Espírito Santo, deixa o Senhor te fazer um carinho, te dar um abraço, e te diz, Deus, não temas coisa estranha nenhuma, porque eu vou tirar esse peso que está nas tuas costas. Perdão. Vou tirar esse peso que está sobre a tua vida, que está sobre ti, esses pensamentos que estão pesando, pensamento que remonta pensamento, que depois vira um medo, que vira um desespero, que vira uma inquietação, que vira uma depressão, e tu vais caindo num abismo sem fim, não dorme de noite, não come de dia, não... Irmão, receba a santa paz de Deus. E aonde você mais esperava conforto, que é na igreja, a gente vem e te põe mais peso. Vem e te põe mais cobrança, ameaça, fuxico, falatórios. Não. Aqui é um lugar de união, um lugar de paz, de amizade, de carinho, de respeito, uma comunidade que permanece unida, servindo ao Senhor unida, amando a palavra de Deus, se suportando, ajudando tudo que for possível, defendendo o seu grupo, não permita que ninguém fale contra o teu irmão.
Porque quando fala contra ele, você põe mais peso ainda na carga que ele está carregando, seja ele culpado ou inocente do que quer que seja. Isso só diz respeito a ele, entre ele e o Senhor, entre você e o Senhor. Aqui, irmãos, onde Deus me dá de atender, nunca aconteceu, nunca, de vir quem quer que seja falar, irmão Rodrigo, fulano de tal está fazendo tal coisa. Irmão Rodrigo, fulano de tal foi em tal lugar, ou está fazendo... Nunca aconteceu. Porque se vier eu vou dizer, tá bom, irmão, vamos cuidar da nossa vida. Não vou procurar saber, não vou atrás da pessoa, porque eu não estou aqui para isso. Eu não sou fiscal da obra de Deus, eu sou um servo de Deus, um pequeno servo, que o Senhor colocou por misericórdia para atender a sua obra. E da mesma misericórdia que aquele irmão precisa, preciso eu também. Se eu não falho na mesma coisa que ele, fale em outra. Somos todos iguais diante de Deus. Nós não estamos aqui para fiscalizar, para nos amar. Nós não estamos aqui para acrescentar aflições às prisões dos nossos irmãos, como faziam com Paulo. Muitos pensam acrescentar aflições às minhas prisões, mas não conseguiam porque ele estava em Cristo. E assim deve ser com todos nós. Não permitir que acrescentem aflições às nossas prisões, glória ao nome do Senhor. Não permitir, amados irmãos, que as coisas dessa vida e os costumes da igreja venham se sobrepor à santa palavra de Deus. Nós temos aqui essa liturgia de culto, mas se formos congregar com nossos irmãos da Assembleia, respeitaremos e cultuaremos junto com eles, na liturgia deles, os irmãos de outra igreja, e entendemos que o Senhor também está lá, porque foi Ele que disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele não está só aqui. Por que nós iniciamos o culto em nome do Senhor Jesus? Porque nós queremos que Ele esteja aqui. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Cumprindo assim como nos determina a palavra. E assim em todo lugar, irmãos. Então, receba esse alívio da palavra esta tarde. Receba esse carinho da palavra de Deus essa tarde para você. Esse cuidado de Deus, e o Senhor vem te dizer, segue a tua vida, segue o teu destino, segue os teus sonhos, não olha para ninguém, faz as tuas coisas entre você e o Senhor. Você nunca será aprovado por todos. Nunca será. Sempre alguém vai achar alguma coisa que falar de você. Os irmãos não sabem disso? Já deveriam saber, queridos. Sempre acharão algo que falar de nós, ou não, amados? Sempre acharão algo para nos reprovar. Sempre acharão algo que diga, olha, está vendo? Ele fez errado, ele foi errado, ele falou errado. Não, irmão, não se preocupe com isso. Lembre que você tem a palavra de Deus para te instruir e você tem o Senhor no teu coração. Os irmãos querem ver uma coisa que acontece muito? É algo que tem que fazer com muito cuidado, é tirar a liberdade de alguém na igreja. Às vezes é necessário, olha, irmão, dá um tempinho, até que as coisas melhorem, mas por punição isso não resolve para ninguém. Porque você pode tirar a liberdade dele quanto for, se ele não se arrepender, por de disciplina quanto for, se ela não se arrepender, aquilo não serviu de nada, só causou mais revolta, só foi mais peso em cima daquele pecado. Dependendo de como for, irmão, não põe a mão, aconselhe, abraça e vai cuidando, porque a pessoa vai ver, Senhor, como tu foste bom na minha vida, e eu vou, Senhor, me arrependo desse mal que fiz, e vou ficar firme na Tua presença. E ainda que não se arrependa, lembremos-nos que pecado não é o coronavírus que passa de um para o outro. Cada um dará conta das suas coisas, do que fez. E cabe ao Senhor cuidar de todos nós. Queridos, os tempos são de trazer a nós despertamento. Já é tão difícil servir a Deus, e se nós permitirmos que o nosso adversário coloque ainda mais peso sobre nós, misericórdia, quem vai conseguir chegar no céu? E a palavra diz que o Senhor nos prova para nos achar aprovado. Ele não prova a sua igreja para achar reprovado. Ele não te prova para te reprovar. Não, Ele prova para você ser aprovado. E você vendo isso, seja fortalecido. Oh Deus, glória a Deus, agora eu entendo. Tu permitiste isso na minha vida para me achar aprovado diante da Tua presença. Glória a Jesus. Glória a Deus. Entende, irmãos? Então permita a Deus, permita o Senhor,
Que essa tarde seja tirado sobre os teus lombos esse peso. Não paga uma conta que não é tua. Não aceita essa acusação. Não aceita essa prisão. Não aceita esse jugo. Não permita que te aprisionem, pois o Filho de Deus te chamou para a liberdade verdadeira da sua graça. Tu estás cansado e oprimido porque a opressão cansa. A prisão cansa. Até o momento que você lembra-se daquela pessoa e remete ela a um sentimento ruim, a um costume ruim, a um trabalho ruim, a uma igreja ruim. Mas tem igreja ruim? Claro que tem. Se a igreja te faz mal em vez de bem, ela é ruim. Não, irmãos, não permita isso, porque a tua vida vai passando e você vai juntando só angústia, você vai se tornar uma pessoa amarga. Tem pessoas que às vezes a gente olha na igreja e fala, Senhor, que dó desse irmão, dessa irmã. Uma afeição carrancuda, uma afeição pesada, triste, amargurada. Nós, Senhor, tem misericórdia, nós te conhecemos e queremos receber a tua alegria e parece que tem piedade do teu servo. É verdade ou não, irmão? Já vimos acontecer, né? Mas que você não se torne um desse, mas que você seja um disseminador, um propagador, um semeador da alegria da palavra, alamaia, do amor de Deus. Então creia na palavra do Senhor essa tarde, nessa terça-feira. Daqui a pouquinho tem culto de novo, congrega de novo às 8h, nós vamos estar aqui. Fala da palavra de Deus, anuncia a palavra. E quando alguém vier te pôr um peso, fala, irmão, vamos na palavra do Senhor. Se a palavra disser que sim, bem, se não disser, vamos ficar em paz, porque já é difícil o suficiente essa vida. Para nós ficarmos recebendo tanto peso, tanta cobrança, tanta coisa ruim, já é difícil o suficiente, irmão. Eu não suporto tanta coisa, tanta cobrança. Eu não suporto tanto peso. Fale com o teu ancião, fale com o teu pastor. Eles têm obrigação de te atender, de te aconselhar, de te admoestar, de te ajudar, não de te pressionar e de pôr mais peso. Às vezes os líderes de obreiros, o pastor, o ancião, que é líder dos obreiros, fica pondo peso nos irmãos, e aí aquele trabalho que era para ser gostoso, amigável, torna-se carrancudo, pesado, sem fruto de amor, porque tudo aqui é feito por amor, ninguém é empregado de ninguém. O encarregado com os músicos, as examinadoras com as organistas, nós temos musicistas aqui, irmãs que também tocam nos cultos, estão tocando nas suas casas. Não vamos pôr peso na igreja de Deus. E vamos lembrar que nós não somos dono de nada. Eles são do Senhor, o rebanho pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor Jesus, irmão e irmã. E é com Ele o teu negócio. É com Ele que você deve falar. É a Ele que você deve se reportar. Aos demais, tu deves, como uma boa pessoa, respeito, assim como eles devem respeito a ti. O que passa disso é de procedência animal e diabólica. Não traz graça, não traz salvação, só traz angústia. Não vem de Deus, porque de Deus provém todo o bem. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Receba esse abraço em nome do Senhor Jesus e que seja tirado esse peso das tuas costas. Sinta-se aliviado, sinta-se suave na presença de Deus. Dá um glória a Deus e diz, estou liberto, Senhor, pela tua palavra. E Deus te diz, coisas grandes e maiores eu farei na tua vida. Deus seja louvado. Amém. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, Altíssimo Deus, voltamos aos teus pés em oração, agora para te agradecer pelo santo culto que tu nos tem dado, por tudo que o Senhor nos tem feito, ajudado, trabalhado nos nossos corações, e nessa tarde preparaste esse santo culto de surpresa, e nós estamos aqui felizes porque sabemos que vem do Senhor. Prospera, Senhor, e faz a tua palavra entrar nos nossos corações, e que venhamos dar ouvidos a ela, alamaia, e venhamos também, ó Deus, permitir sermos tocados pelo Senhor nosso Deus. Ó Deus santo e maravilhoso, dá-nos, Senhor, um culto da noite também de paz, prepara-nos para mais à noite estarmos reunidos glorificando o teu nome. Toca na nossa vida e na nossa alma,
nós cremos que tudo o que nos falta será suprido pelo Senhor. Nos dá mais um hino e dá-nos esse alívio maravilhoso que a Tua palavra, a Tua palavra nos prometeu. Dá-nos, Senhor, essa alegria de espírito e de coração, para estarmos sempre diante de Ti, livres, libertos, glorificando o nome do nosso Deus. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém.